Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente, para a gente trocar uma ideia e para a gente bater um papo nesse sábado à noite de carnaval. Nós tivemos aí o término da partida, da primeira partida do Campeonato Carioca, né, da semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo 1, Vasco 0, na verdade, Vasco 0, Flamengo 1, né? Porque o mando de campo foi do Vasco, com uma quantidade ali de 10 mil e alguma coisa torcedores. Público extremamente baixo. Público extremamente baixo no Rio de Janeiro, numa semifinal de Campeonato Paulista. É um sábado de carnaval, a gente sabe que é uma data muito complicada. O jogo foi lá no Newton Santos, que não é considerado o acesso mais fácil do mundo aos torcedores. E uma boa parte da torcida do Flamengo também acabou, entre aspas, boicotando o jogo presencialmente, porque entendeu que o Vasco poderia ter feito o clássico dentro do Maracanã. Até mesmo em fatores de bilheteria, poderia lucrar mais com isso. O presidente Pedrinho veio até em uma declaração no meio da semana e falou que a ideia deles era tirar o Flamengo da zona de conforto. Mas o problema é que, pelo visto, tirou o Vasco também da zona de conforto, né? Como a gente vai falar um pouquinho aí desse jogo agora pra frente. Daqui a pouco nós temos as quartas de finais do Campeonato Paulista começando em São Bernardo do Campo. São Bernardo e Palmeiras. Até tava pensando em ir lá assistir, mas não, vou ficar por aqui, vou assistir por aqui mesmo. Eu ia gravar, pessoal, o vídeo até junto com os dois jogos, já. Porque vai ser 8h30, começa daqui a pouco o jogo do Palmeiras. Só que aí eu pensei, o jogo do Palmeiras vai acabar 10h30, 11 horas da noite. É complicado num sábado de carnaval colocar um vídeo nesse horário. Então eu resolvi dividir, para que, bem, cada um aí assista conforme a sua necessidade e a sua disponibilidade de horário, tudo bem? Mas vamos lá, meus amigos, eu vi vários e vários comentários, várias reações aí de torcedores vascaínos. Teve torcedor vascaíno falando que, o STF tinha que proibir. Esse cara é foda também, né? Que o STF tinha que proibir o Vasco de enfrentar o Flamengo. Que os caras já estavam cansados de sair com resultados negativos. Muitos torcedores também falando que pode negociar Payet, pode negociar meia dúzia para mais de jogadores do Vasco, porque já não vira mais nada. Outros já criticando o técnico. Outros falando que o Vasco levou o campo pro gramado sintético e se estabanou do mesmo jeito, não adiantou nada fazer toda essa fumaça que fez, né, em relação aos estádios do Flamengo, ao estádio do Maracanã. Mas assim, o jogo começou com uma certa posse de bola ali do Flamengo, nos minutos ali iniciais, né? Acho que o Flamengo exerceu uma posse de bola, eu não vou dizer pressão, porque o jogo ele começou com os espaços muito bem marcados. O Vasco fazia uma boa marcação dos espaços do Flamengo e fazia com que o Flamengo não conseguisse criar. Praticamente o primeiro tempo do Flamengo foi assim, né? Sem grande poder de criação. A partir de um certo minuto, o jogo começou a ficar muito físico, a ficar muita pancadaria. E a tendência de um jogo pancadaria é equilibrar. Vocês entendem comigo? Porque o jogo pancadaria, um time não deixa o outro jogar porque tá batendo muito. Aí o outro time começa a cair na pilha, também começa a bater muito, e no final o jogo fica equilibrado, porque ninguém joga. E foi basicamente esse canela com canela que começou a acontecer a partir dos 10 minutos ali. Começou a não ter mais jogo. Era discussão, era cartão vermelho. Para vocês terem uma ideia, com 25 minutos do primeiro tempo, já 5 cartões amarelos tinham sido distribuídos. E eu achei um grande milagre a partida ter terminado sem nenhum tipo de expulsão. E por falar em expulsão, teve 2 lances que chamaram bastante atenção. Que foi o lance do Wesley sobre o Verratti, foi isso? Né? Que ele perdeu um pouco o tempo da bola, foi de sola de pé. E também do Verratti sobre um jogador do Flamengo, que eu não vou lembrar quem que é, mas foi do mesmo jeito. O Verratti também perde o tempo da bola e vai com o pé ali. Muitas pessoas falaram que, o lance do Wesley era para expulsão.
eu acho que até era factível de expulsão sim. Só que o lance do Verratti também foi para expulsão. Porque na sequência praticamente do lance, o Verratti faz um lance muito parecido com a sola de pé também ali no tornozelo do jogador do Flamengo. Então, se era para expulsar um, o outro também deveria ter sido expulso sobre a mesma análise. O juiz resolveu encarar o lance do Wesley como um cartão amarelo e teve o mesmo entendimento e a mesma compreensão no lance do Verratti como cartão amarelo. Então aí eu até acho que não tem, né, não dá para reclamar em relação ali à condução da arbitragem, que favoreceu um ou desfavoreceu o outro, porque os dois lances foram muito próximos na linha do tempo do jogo um do outro e o juiz teve o mesmo entendimento. Então, eu acho que acabou sendo elas por elas. Provavelmente, se o Wesley tivesse sido expulso, o Verratti teria sido expulso também em outro momento lá, que ele fez um lance muito parecido. Então, desse ponto, eu acho que saiu elas por elas. Vi vários e vários vascaínos reclamando em relação ao juiz estar condicionando a partida para o Flamengo e tal. Só que aí o Verratti faz um lance parecido e o juiz mantém o mesmo entendimento e a mesma interpretação do cartão amarelo que teve com o Wesley. O primeiro tempo, o Vasco também se aproveitou um pouco de alguns erros táticos que o Flamengo cometia. O Flamengo não tinha o controle do meio-campo, como geralmente sempre tem. O Flamengo sempre tem uma boa atuação ali do Arrascaeta, com o Gerson, consegue boas jogadas pelos lados com o Gonzalo Plata trabalhando, o Wesley com boas infiltrações, o Bruno Henrique também lá na frente. Só que dessa vez a coisa não funcionava muito. E o Flamengo não tinha aquele ganho de meio campo. Na verdade, o Flamengo às vezes cedia alguns contra-ataques justamente por erros de marcação e erros bestas para o Vasco. Eu arrisco até dizer para vocês que as melhores oportunidades no primeiro tempo foi do Vasco. O Vasco ainda conseguiu encaixar uma oportunidade aqui, outra ali, porque o Flamengo não parecia muito conectado. Um jogador que parecia também um pouco longe, um pouco distante do jogo, foi o Léo Ortiz. E olha só que ironia do destino. O Léo Ortiz errou umas 2 ou 3 jogadas ali, que quase, inclusive, uma delas comprometeu o sistema defensivo do Vasco, né? E aí o Vasco acabou não conseguindo fazer nada, não conseguiu finalizar nem nada, mas quase comprometeu. E no final do primeiro tempo, o Léo Ortiz praticamente vira o salvador. Então o cara saiu do jogador desconcentrado, que não estava rendendo, que não fazia uma boa partida, para o herói do jogo. Praticamente aquela bola lá que o Vasco joga pro ataque, o Rossi defende, é uma defesa ali meia queima-roupa, uma bola queima-roupa, uma bola difícil. O Rossi consegue fechar bem o espaço, defende, só que aí o rebote volta pro jogador do Vasco, que chuta de novo, e o Léo Ortiz está ali na cara do gol para salvar. Então ali o Léo Ortiz se redimiu de toda a partida ruim que até então vinha fazendo. E o Vasco conseguia exercer ali um efeito de pressão em cima do Flamengo e conseguia encontrar bons espaços em alguns momentos. Nada assim também muito exagerado, mas parecia melhor e mais próximo do gol. Parecia que o gol começava, né, o cheiro do gol começava a aparecer ali para o time do Vasco. E aí teve outra situação também, eu até estava conversando lá com o Eldevan, né, que é os nossos parceiros aí da Tribo da Sorte. Ele falou assim para mim, ó, na minha opinião, o Felipe Luiz pro segundo tempo, ele tinha que inverter o posicionamento do Luiz Araújo com o Plata, porque esse posicionamento que ele trouxe para esse jogo, esse arranjo, né, de direita e esquerda, não deu certo. Ele tem que inverter o posicionamento dos dois, porque eles estão mais acostumados a jogar de posições invertidas. E aí eu também fiz até uma observação, que eu achava que o Arrascaeta estava muito longe do setor intermediário. Então, como o setor intermediário estava pouco povoado, o Vasco conseguia equilibrar o jogo pelo meio-campo. E o Arrascaeta estava muito próximo da grande área. E estava também sendo muito marcado. O Arrascaeta pegava na bola, vinha 2, 3. O Bruno Henrique pegava na bola, vinha 2, 3. Os caras estavam muito visados. Então, eu falei assim, pô, além de fazer essa inversão da posição, né, como o Eldevan observou bem, e até o Felipe Luiz fez, ele também precisaria recuar um pouquinho o Arrascaeta, para o Arrascaeta ficar mais próximo ali do Gerson e começar a trabalhar melhor os setores do meio campo. Porque assim, o Flamengo ganhava corpo no meio campo
e não permitia com que o Vasco conseguisse ali algumas jogadas de contra-ataque e alguns erros bestas ali do sistema defensivo do Flamengo, porque o Vasco, eles conseguiram encaixar bem ali um modelo de marcação que deixou o Flamengo sem criatividade. Até no final do primeiro tempo, o Flamengo até mantinha mais posse de bola, só que não conseguia fazer muita coisa, porque realmente o Vasco conseguia encaixar uma boa marcação. Termina o primeiro tempo e aí vem o segundo tempo. E simplesmente no segundo tempo, se eu for falar para vocês o que o Vasco fez no segundo tempo, olha só, eu vou fazer para vocês um resumo do que o Vasco fez no segundo tempo. Uma cobrança no final do segundo tempo e a cabeçada em cima ali do Rossi, que o Rossi fez a defesa e acabou o jogo. Foi isso que o Vasco fez no segundo tempo. Cara, o Vasco não fez nada no segundo tempo. O Vasco não fez nada. O Vasco simplesmente veio pro segundo tempo, sei lá, aceitando o 0x0, sei lá. Simplesmente o Felipe Luiz propôs as mudanças, né? Colocou o Arrascaeta mais próximo do meio-campo para ter uma saída de bola melhor e livrar um pouco o Arrascaeta daquela marcação visada. Inverteu o Luiz Araújo com o Plata e aí acabou. E aí só deu o Flamengo. O Flamengo, o que aconteceu? O Flamengo ganhou o meio-campo e ganhou pelas laterais com os jogadores que estavam acostumados já dentro daquela posição cada um. E aí, meu amigo, só foi Flamengo. Luiz Araújo ainda deu de presente, né, pro Vasco um erro ali praticamente na frente do gol, isolou, chutou lá em cima, depois colocou outra bola na trave e aí teve um certo momento que a bola teve que procurar o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, que vinha fazendo uma partida muito discreta, mas extremamente discreta, conseguiu ali um belo domínio e, meu amigo, um belo gol em cima do Léo Jardim. Léo Jardim esse que eu falo pra vocês que é um goleiro que eu gosto muito. Gosto muito do goleiro do Vasco, acho que é um baita goleiro. Olha, eu já falei isso várias vezes, se eu fosse o Palmeiras eu colocava uma proposta pro Léo Jardim. 29 anos de idade, pra goleiro, meu, o cara é um bebê, tá ligado? Pra goleiro que vai até 40 anos, o Everton tá quase com 40 anos e tá ainda jogando muito bem como goleiro do Palmeiras, ainda tá sendo convocado pela seleção brasileira, então olha só. Léo Jardim é recém-nascido, 29 anos de idade. Então, se eu fosse o Palmeiras, eu colocava uma proposta pra ele, porque eu acho que é um cara de tempo bom e um cara também que sabe fazer uma leitura muito boa, principalmente em pênaltis e também alguns chutes. Vocês viram o chute do Bruno Henrique? Vocês viram como que o Léo Jardim vai na bola? Cara, é que aquele chute do Bruno Henrique foi muito colocado. Aquilo dali foi uma pintura, tá ligado? Mas o Léo Jardim foi bem. O Léo Jardim foi bem, mano. Então eu acho ele um ótimo goleiro. Eu acho ele um excelente goleiro. Um excelente goleiro. E se eu fosse o Palmeiras, eu já começava a pensar, de repente, ali numa proposta pra ele vir pro Palmeiras. Na verdade, o Palmeiras se dá bem com goleiros que vêm do Vasco. O Praz, por exemplo, Fernando Praz veio do Vasco. O Vasco tem bons goleiros e o Palmeiras geralmente se dá bem com jogadores aí que vêm do Vasco. Então acho que seria uma investida bacana no Léo Jardim, que é um goleiro que eu gosto bastante. E aí, mano, no segundo tempo sobrou Flamengo. O Vasco realmente não conseguiu as jogadas necessárias, ficou com receio, claramente. Quando o Vasco toma o gol, o time claramente fica com receio de levar mais gol. E aí, à medida que o Flamengo vai dominando novamente a partida, ganhando espaço, o Vasco fica ainda com mais medo. Aí o Carille começa a propor as mudanças, vai mudando todo mundo. Coloca Lloyd, coloca uns outros jogadores lá. Só que aí o que acontece? Quando esses jogadores entram, eles entram com 1-0 pro Flamengo. Aí eles devem pensar assim, né? Pô, tá 1-0 pro Flamengo. Se a gente der uma bobeira, o Flamengo pode abrir 2, 3 gols. E aí, ó, acabou. Nós não temos chances nem de recuperar no próximo jogo. Então, vamos ficar quietinho? Foi essa sensação que deu, porque o Vasco simplesmente desistiu do jogo. É isso. A última jogada do Vasco foi a cobrança de falta e a cabeçada em cima do Rossi. Acabou aí o Vasco. Não tem mais nada pra falar do Vasco. Os caras perderam o meio campo, Flamengo subia a linha, às vezes o Flamengo recuava a bola pra ver se o Vasco subia a linha, como fazia no primeiro tempo, mas não subia.
O Vasco nem subia, subia, não vai subir ninguém. Parecia o Capitão Nascimento, né? Não vai subir ninguém, não vai subir ninguém. Simplesmente se abdicaram do jogo, porque na minha interpretação ficaram com medo de entregar um resultado pior que o outro time tinha deixado e acabou nada acontecendo. É isso. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Vamos agora assistir Palmeiras e São Bernardo, na verdade São Bernardo e Palmeiras. E a gente vai se falando. Até mais. Bom sábado para todo mundo aí.